E o parlamento britânico realiza neste momento um debate emergencial sobre a crise lá no Afeganistão. O Reino Unido planeja receber até 20 mil refugiados nos próximos anos. Vamos para lá falar com a Cecília Malan, que tem os detalhes para a gente sobre esse assunto. Cecília, bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Hoje, de madrugada, um avião pousou com diplomatas britânicos e cidadãos afegãos numa base aérea em Oxfordshire, na Inglaterra. Segundo a ministra do Interior daqui, o Reino Unido está retirando cerca de 1.000 pessoas por dia de Cabul. Enquanto isso, o parlamento foi reconvocado do recesso de verão. É a primeira sessão com o plenário presencial cheio e máscara opcional desde o início da pandemia. O debate sobre a dramática situação no Afeganistão já dura quase 2 horas. O primeiro-ministro disse que o regime do Talibã vai ser julgado pelas escolhas e pelas ações, não pelas palavras. Boris Johnson também admitiu que não considera uma nova operação militar no país. É uma ilusão achar que existe apetite entre os nossos aliados para uma presença militar prolongada no Afeganistão, ele disse. A oposição diz que a resposta do governo de receber 20 mil refugiados afegãos nos próximos anos, sendo que 5 mil ainda este ano, não está à altura do tamanho e da urgência do problema. Um político que é ex-combatente foi enfático ao indagar. E os outros 15 mil fazem o quê? Sentam e esperam ser executados? O grupo das 7 maiores economias do mundo anunciou um encontro virtual na semana que vem. A reunião foi proposta por Boris Johnson num telefonema com o presidente americano Joe Biden. O foco será a ajuda humanitária ao país e a retirada de cidadãos estrangeiros. Para a União Europeia, o Talibã ganhou a guerra e será inevitável negociar com eles. Numa ofensiva de relações públicas, o grupo extremista tem tentado apresentar um discurso mais moderado, anunciou uma anistia geral e prometeu que não haverá represálias contra a população. Só o tempo, Júlia, dirá se esse discurso vai se refletir na prática, se a liderança do Talibã vai conseguir controlar os militantes país afora. Enquanto isso, o vice-presidente deposto do Afeganistão pretende articular uma revolução no país. Vamos ver na reportagem. O vice-presidente deposto do Afeganistão, Amrullah Saleh, declarou nesta terça-feira que é o presidente legítimo do país devido à fuga do ex-chefe de Estado no domingo. Saleh deixou a capital e foi para a última região ainda não controlada pelos talibãs, o Vale Panjshir, a nordeste da capital. O vale, de difícil acesso, nunca caiu nas mãos dos talibãs durante a Guerra Civil dos anos 1990 e tampouco foi dominado pelos soviéticos, uma década antes. Saleh foi chefe dos espiões do país e promete liderar uma revolução contra o que ele chama de usurpadores do poder. Enquanto isso, o Talibã começou uma ofensiva de relações públicas. A primeira entrevista de um porta-voz do grupo, depois da ascensão ao poder no país, foi para a única apresentadora da TV afegã. O grupo extremista, que massacrou os direitos femininos quando controlou o país entre 1996 e 2001, agora tenta passar ao mundo uma mensagem conciliadora. Até agora, o Talibã não causou nenhum problema. O tom moderado também marcou a primeira entrevista coletiva. O principal porta-voz dos extremistas disse que as mulheres são parte essencial da sociedade. Mas o Talibã, que segue uma interpretação distorcida do Alcorão, fez uma ressalva. Vamos garantir todos os direitos delas dentro dos limites do Islã. A promessa de manter a imprensa independente veio com outra ressalva, desde que não vá contra os valores nacionais. As atrocidades cometidas quando o grupo controlou o país, segundo Zabiullah Mujahid, receberam uma justificativa. Eram tempos de guerra. O Talibã agora fala em permitir que as mulheres trabalhem. Anunciou uma anistia generalizada, especialmente para os afegãos que integravam o governo anterior ou apoiaram a ocupação americana. Mas no interior do país já há relatos de violações dos direitos humanos, principalmente contra as mulheres. A Aliança Militar do Ocidente declarou que a culpa do colapso das Forças Armadas e do governo afegão foi a falta de lideranças locais e que o exército não quis lutar.
all Afghan men. A OTAN ajudou a treinar 300 mil militares afegãos na última década e alertou que o Talibã não deve permitir que o Afeganistão se torne um terreno fértil para o terrorismo novamente, sob o risco de ser atacado novamente. Um integrante do Talibã disse hoje que os líderes do grupo vão gradualmente se mostrar ao mundo. Nos últimos 20 anos, os comandantes viveram em grande parte escondidos nas montanhas do país. O grupo extremista confirmou que um dos seus principais líderes e fundadores retornou ao Afeganistão pela primeira vez em 10 anos. Um vídeo divulgado pelo Talibã mostra o mullah Abdul Ghani Baradar recebendo cumprimentos depois de desembarcar no aeroporto da cidade afegã de Kandahar. Ele teria vindo do Catar. A localização desse vídeo foi verificada pela agência de notícias Reuters, mas não se sabe quando a gravação foi feita. Baradar foi preso em 2010 no Paquistão e libertado 8 anos depois, Júlia, a pedido do ex-presidente americano Donald Trump para que ele pudesse participar das negociações de paz com os Estados Unidos. Pois é, Cecília, que aflição essa situação lá das mulheres, né? Porque não é só o que o governo diz e o que o governo vai fazer depois da aprovação das leis do novo regime, né? É o que os homens se sentem à vontade a fazer com as mulheres com a volta de um regime que foi tão violento, né? A memória que muitos homens têm que já estão aplicando, de acordo com os relatos, nas restrições de direitos pelo interior do país. Bom dia para você, Cecília. Obrigada. E grupo esse... Não, por favor, fala. A gente fica com o delay aqui, é tão difícil às vezes a gente se entender no tempo, mas queria te ouvir sobre isso, por favor. É difícil saber se a gente continua a conversa ou não. Não, difícil também, Júlia, porque o grupo em si não é homogêneo, então é impossível saber se ordens que podem partir da liderança vão descer até todos os militantes ali em áreas mais rurais, na linha de frente. Então, só o tempo mesmo vai dizer se essas novas orientações vão ser respeitadas por todos os integrantes do grupo Talibã. Isso, exato. A questão de não ser homogêneo, bem colocado, Cecília. Muito obrigada, bom falar com você. A gente se encontra depois, então. Bom dia para você aí em Londres.